Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje no livro de Timóteo, 2 de Timóteo, nós vamos iniciar uma nova série hoje, aprendendo a Bíblia. E nós vamos iniciar hoje com um sermão que na verdade é uma pergunta: por que eu preciso conhecer as Escrituras? Antes mesmo que a gente comece, como de fato a gente irá começar, se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos estudar um livro da Bíblia por dia. Então, se Deus permitir, semana que vem nós vamos meditar no livro de Gênesis. Nós vamos estar extraindo de cada livro os principais ensinamentos, os principais versículos e as suas aplicações para a nossa vida. E nós vamos repetir isso e passear por toda a Bíblia, tendo uma visão panorâmica de todas as Sagradas Escrituras. Mas hoje eu queria falar sobre a importância de você conhecer a Bíblia. Por isso eu quero que você abra em 2 de Timóteo, capítulo 3. Amém? 2 de Timóteo, capítulo 3. Por que eu preciso conhecer a Bíblia? Porque esse pastor chato toda vez diz: leia a Bíblia, meu filho. Leia, como é que você está estudando, está entendendo? Por que tantas pessoas falam acerca desse livro? E por que eu dou tão pouca atenção a esse livro? Por que é tão difícil ler e entender a Bíblia? Todos encontraram 2 de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, e te pedimos nessa manhã que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e o Senhor nos dê uma mente apta a entender os teus ensinos nessa manhã, Senhor. Não permita que saiamos daqui sem entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes mesmo, meu irmão e minha irmã, eu quero mostrar para vocês o que forma a Bíblia. A Bíblia é formada por 66 livros. A Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, a nossa Bíblia é formada por 66 livros. Mas a Bíblia católica, ela tem um acréscimo de mais 7 livros, que são os livros de Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 Macabeus. E há também acréscimos no livro de Daniel e no livro de Esther. Porque esses livros são chamados apócrifos? Porque esses livros não têm a sua confirmação divina. Porque esses livros têm muitas vezes pontos discordantes em relação à harmonia dos outros livros demais. E principalmente porque esses livros não estavam nos originais. Perceba que todos esses livros apócrifos, eles são livros do Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele foi canonizado, por assim dizer, ele foi organizado não pelos cristãos, mas pelos judeus. Pois o Velho Testamento veio dos judeus e para os judeus. E através de Cristo é que o Evangelho chegou em todo o mundo. E nós lemos também o Antigo Testamento porque é a palavra de Deus para o seu povo esse que somos nós agora. Amém? Nós não temos o interesse aqui de debater sobre isso, mas simplesmente para explicar a vocês, e provavelmente você conheça pessoas que são, por exemplo, católicas, e você vai ver que na Bíblia dessas pessoas tem livros diferentes dos seus, e você vai saber porque os livros estão na Bíblia dela e não estão na sua, porque esses livros não têm a sua confirmação divina, porque esses livros não foram inspirados pelo Espírito Santo.
Meus irmãos, mas os livros inspirados pelo Espírito Santo, os 66 livros da Bíblia, eles se dividem em grupos. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como os livros da lei, e no hebraico ele é conhecido como a Torá. Esses livros, eles são atribuídos às suas escritas a Moisés. Moisés, divinamente inspirado, ele escreve esses livros para contar para o povo a respeito de Deus e do que Deus esperava que o povo fizesse e como o povo se comportasse. Também, seguindo esse entendimento, nós temos os livros históricos. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Por que esses livros recebem o nome de livros históricos? Porque eles contam a história do povo de Deus. Você vai perceber, quando você lê esses livros, que esses livros vão narrar histórias de personagens que formaram o povo de Deus, como o caso, por exemplo, do livro de Josué, que explica e mostra a história de como o povo de Deus chegou na terra prometida. Você vai ver a questão do livro de Juízes, como foram os primeiros anos da vida do povo na terra prometida, e assim sucessivamente. Nós vamos ver no livro de Neemias e de Esdras a questão da reconstrução do muro de Jerusalém, que havia sido destruído. Então, esses livros são conhecidos como livros históricos. Nós temos, depois dos livros históricos, os chamados livros poéticos ou sapienciais. Por que sapienciais? Não significa que foi escrito por sábios, não. Foi escrito por seres humanos. Sapienciais porque são livros de sabedoria. Então, esses livros são conhecidos como livros poéticos ou sapienciais, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Formam esse compêndio desses livros. Depois disso, nós vamos ter agora, para concluir o Antigo Testamento, o livro dos profetas, que por si só se subdividem em 2. São os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Que foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que esses livros? Por que eles recebem o nome de profetas maiores? Será porque as profecias dele têm mais poder? Não, eles recebem o nome de profetas maiores porque os livros dele são maiores. E finalmente nós temos os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós agora fechamos os 37 livros do Antigo Testamento. Agora vamos ver quais são os 27 livros do Novo Testamento. Talvez para você possa parecer um pouco chato, mas eu garanto que vai ser muito importante. É vergonhoso a realidade da igreja hoje em dia. Você diz: olha, por favor, abra aí o livro de Timóteo. É no Velho ou no Novo? Pelo amor de Deus. Você diz aí: abra por favor no capítulo 5 da Epístola de Judas. Aí vem um irmão, depois de meia hora, e diz: pastor, na minha Bíblia não tem o capítulo 5 de Judas. É claro que não tem, nem na sua nem de ninguém. Judas só tem um capítulo. Então você precisa conhecer a Bíblia. Por isso, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é conhecendo. Amém. Então o que a gente precisa é conhecer. Depois agora nós vamos entrar no Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele é formado primeiramente por 4 evangelhos. E o que são os evangelhos? Os evangelhos contam a história de Jesus. São 4 evangelhos. Quem são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Quem escreveu os evangelhos? Mateus, Marcos, Lutero, sabe? E João Calvino.
Meu Deus do céu, será que foram eles mesmos que escreveram o Evangelho? Não! Então, meus irmãos, tome muito cuidado. Uma vez eu conheci uma senhora que ela disse que não lia, que ela tinha lido a Bíblia toda, menos a carta de Judas. E ela não ia dar ousadia essa pessoa sem vergonha que vendeu a Jesus. Digo, minha senhora, não foi Judas Iscariotes que escreveu a carta, foi Judas, irmão de Jesus. Ah, eu não sabia, né? Então, você precisa conhecer. Depois, meus irmãos, dos evangelhos, o que é que a gente vai encontrar no Novo Testamento? Um livro histórico. Qual é o livro histórico? O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, um médico que também era historiador. Lucas escreve um dos evangelhos e escreve o livro de Atos. E na verdade o livro de Lucas, o evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são escritos como um único livro, por assim dizer, dividido em 2 volumes. Então, depois do livro de Atos, nós vamos ter as cartas paulinas, ou as cartas que o apóstolo Paulo escreveu: Romanos, 1ª e 2ª de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, 1ª de Timóteo, 2ª de Timóteo, Tito e Filemon. 13 cartas o apóstolo Paulo escreveu. Depois das cartas do apóstolo Paulo, nós temos as chamadas epístolas gerais ou cartas gerais. A palavra epístola e a palavra carta é a mesma coisa. Essas cartas gerais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. E finalmente, encerrando as escrituras, nós temos o livro de Apocalipse. E agora nós acabamos de falar os 66 nomes dos livros que formam a nossa Sagrada Escritura. E você precisa conhecer eles. Não somente o nome deles, mas você precisa conhecer cada um desses livros. E é isso que a gente vai tentar fazer no decorrer dessa série, que começa hoje e até quando o Senhor nos permitir. Nós vamos estar falando a cada quarta-feira de manhã de um livro. Provavelmente semana que vem vamos estar iniciando o livro de Gênesis, e que vocês venham aqui e tragam seus caderninhos, porque nós vamos sempre trazer os pontos principais, versículos principais e as principais aplicações para a nossa vida de cada livro das Sagradas Escrituras, com o objetivo de que no final dessa série de pregações você possa estar tendo uma visão ampla a respeito do plano de Deus para a sua vida através da palavra. Voltando agora para o nosso ponto inicial, aqueles irmãos que chegaram, nós estamos em 2ª de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, vocês já sabem, né, vocês são estudiosos da Bíblia mais do que eu, que essa 2ª carta de Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Logo depois dessa carta, ele seria martirizado em Roma, entre o ano 64 e 66 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve essas palavras a Timóteo e diz: toda a Escritura, quando você vê a palavra Escritura na Bíblia, você pode colocar lá Bíblia. Então, a Escritura e a Bíblia são palavras que são sinônimas. Então, toda a Escritura é inspirada, toda a Bíblia é inspirada, porque a Bíblia também é conhecida como Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras ou Bíblia é justamente o que nós carregamos, não somente na nossa mão, mas acima de tudo no nosso coração, que é a palavra de Deus. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora eu quero que você dê uma paradinha, e aquele irmão que puder ir comigo rapidamente, abra comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Confirmando aquilo que o apóstolo Paulo disse. Olha o que Pedro vai dizer: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que profecia é essa que Pedro está falando? A Bíblia. Então, a Bíblia é a verdadeira profecia de Deus para o seu povo. E o apóstolo Pedro está dizendo: olhe, nenhuma dessas palavras que estão aí na sua Bíblia e na minha, elas foram escritas por vontade humana. Não foi Daniel que sentou e disse: eu vou escrever o meu livro. Não foi
Lucas, que disse: eu vou escrever o meu livro e vai ser desse jeito. Não foi o apóstolo João que escreveu do jeito que ele queria. Não, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus escreveram da parte de Deus. É isso que é a sua e a minha Bíblia. Por isso, meus irmãos, nós não só podemos, como devemos confiar em cada palavra que está escrita aqui. E não podemos acrescentar e nem tirar absolutamente nada. Porque tudo que foi colocado aqui foi colocado por Deus para o nosso proveito. Então, meus irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela tem uma utilidade. Qual é a utilidade da Bíblia, meu irmão? Diga aí. Então, muitas pessoas acreditam que a utilidade da Bíblia é muito parecida com Baygon. Quem conhece Baygon? Aqui nós temos uma irmã que é doutorada em Baygon. Ela conhece todos os tipos de Baygon, né, que foram já fabricados. Então, Baygon, ele é o quê? Um repelente de mosquito. Então, tem algum inseto, você taca Baygon nele. E tem gente que pensa que a Bíblia é um repelente de demônio. Então eu pego a minha Bíblia, abro ela, aonde? Salmo 91, olha vocês, Salmo 91, e eu não posso botar ela deitada não, tenho que botar ela meio inclinada assim, porque é para o demônio ler. Não pode botar deitada assim, porque o demônio não vê. Então eu boto ela meio inclinada assim, que é para o demônio que está lá ver, e dizer assim: olha, está aberta no Salmo 91, eu não vou nem encostar, viu? Então tem gente que pensa que a utilidade da Bíblia é essa, que a Bíblia é como se fosse um quadro. Eu já fui para casa de pessoas que a Bíblia é como se fosse um instrumento de decoração. Então as pessoas compram aquela Bíblia bonita, grandona assim, às vezes a capa é desenhada, e aí você olha para a Bíblia está lá 10 anos, parece que foi comprada ontem. Por quê? Porque ninguém nunca abriu, está lá, mas ninguém nunca abriu. Essa não é a utilidade da Bíblia. A Bíblia não é repelente. A Bíblia também não serve como elemento de decoração. E última coisa, que a Bíblia não é útil: a Bíblia não é desodorante. Tem muita gente que bota ela embaixo do braço achando que vai melhorar o odor. Não, meu irmão, não vai melhorar. Então as pessoas vão para a igreja, botam a Bíblia aqui embaixo do braço e acham que agora virou crente. Não, o fato de você carregar a Bíblia debaixo do braço não diz que você é crente. Então, quarta coisa que a Bíblia não é carteira de identidade de quem vai morar no céu. Então tem gente que diz assim: você é crente? Aí a pessoa pega a Bíblia que nunca abriu e diz: olha a minha Bíblia aqui. Meu filho, sabe, não é assim que funcionam as coisas. Muitas pessoas às vezes, né, inspiradas em filme de terror, então viu algum demônio, pega a Bíblia e sai demônio. O demônio é capaz de tomar a Bíblia e ler, né? Porque o demônio lê a Bíblia mais do que muitos crentes. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia ela tem uma utilidade, e a utilidade dela não é o que a gente quer. Por exemplo, qual é a utilidade desse celular? Será que esse celular ele foi criado pelo inventor dele para que ele fosse peso de papel? Essa é a utilidade do celular? Será que esse celular de repente foi criado como arma? Então se eu ver um passarinho ali, eu jogo para poder caçar o passarinho, como tem gente que usa bumerangue, né? Você já viu bumerangue? Será que é essa a utilidade? Não! Esse aparelho foi desenvolvido com uma utilidade, que é o que? Permitir uma comunicação entre pessoas que estão distantes. Essa é a utilidade do aparelho celular. Então a mesma coisa, a Bíblia tem uma utilidade, e se nós não usarmos ela de acordo com o que ela mesma diz, não vai ter proveito nenhum para a gente. Então, tomemos cuidado para que nós não venhamos a usar a palavra de Deus contra o que ela mesma diz que nós devemos usá-la. Então ele diz que a palavra de Deus é útil em primeiro lugar para o ensino. Muitas pessoas dizem: pastor, é muito estudo bíblico. Sabe? Estudo bíblico segunda, terça, quarta tem 2 cultos, e é quinta, e é sexta, e é sábado, e é domingo. E tem segunda, terça, quarta, e domingo é 3, viu? E por que isso? Porque a gente precisa. Sabe, meus irmãos, se você é uma pessoa saudável, você deve fazer no mínimo 3 refeições por dia. Alguns nutricionistas aconselham até 5 refeições por dia, que seria melhor para o seu próprio bem. Mas muitas vezes a gente se contenta em ler um versículo por dia. Eu digo para o irmão: meu irmão, se eu lhe desse um biscoito de creme crack por dia e dissesse assim: viva, você vivia?
Um biscoito de creme cracker, eu não estou dizendo um pacote, eu estou dizendo um biscoito. Toma um creme cracker, sabe? E é o que o creme cracker? É seu alimento do dia todo. Pois é assim uma pessoa que se alimenta de um versículo por dia. É assim que a alma dela está sobrevivendo. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos aprender de Deus. Como está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo tem sido destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Não há conhecimento de Deus na terra. O livro do profeta Isaías começa, meus irmãos, com uma comparação humilhante para nós. Sabe o que é que o profeta Isaías, usado por Deus, diz no capítulo 1 do seu livro? Olha, o boi entende, o jumento entende, mas o meu povo não me conhece. Israel não me entende. Imagine, o jumento entende, meu filho. O boi está melhor do que a gente nessa escala, mas a gente que deveria conhecer a esse Deus, não conhecemos a Ele. Qual é a única forma de conhecer a Deus? Estudando a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que muitas vezes elas oram, pelo menos fingem que oram 10, 12 horas, mas elas não passam 5 minutos lendo a Bíblia. Como assim? Então a sua oração, como é a sua oração? Normalmente a oração dessas pessoas, meu filho, se você for ver, é toda torta. Uma vez eu conheci uma pessoa que me disse o seguinte: eu não conheço muito a Bíblia, mas eu tenho intimidade com o Espírito. E a pergunta que ficou na minha mente foi: qual Espírito? Na mente daquela pessoa, ela achava, e foi isso que ela me disse, que ela tinha intimidade com o Espírito Santo. Que santo o que, rapaz? Esse era o sonso. É sabe, o clone do Espírito Santo, só que é o clone do mal. Ele finge de ser de luz, mas na verdade é de trevas. É o espírito sonso que convence as pessoas na igreja a dizer que a Bíblia não tem tanta utilidade. As pessoas muitas vezes dizem, porque a letra mata e o espírito vivifica. Meu filho, uma pessoa que fala isso e justifica que não lê a Bíblia, essa pessoa, meu filho, ela não conhece nada de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que a letra mata, é justamente se você tem um conhecimento parcial da Bíblia, aquilo vai ser motivo de destruição para você. Se você não conhece a Bíblia corretamente, se você não vê a Bíblia de uma forma correta, o conhecimento parcial vai lhe matar. Foi isso que aconteceu inclusive com os fariseus. Os fariseus, que eram conhecidos como doutores da lei, viviam estudando teoricamente a palavra. E o Senhor disse: vocês estão errando porque vocês nem conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós, enquanto povo de Deus, precisamos conhecer tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. E para que haja conhecimento, precisa haver ensino. Quando você estudar os 4 evangelhos, você vai ver que a maior parte do tempo de Jesus aqui na terra, ele estava ensinando. Sabe? Os milagres que Jesus fez não eram o principal do seu ministério. O principal do ministério de Jesus era o ensino. E o seu ensino era focado para os seus discípulos. Sempre quando ele estava com seus discípulos, ele ensinava. Ele ensinava quando ele estava dentro da casa e quando ele estava no deserto. Ele ensinava quando ele estava na terra e quando ele estava no mar. Ele ensinava quando ele estava na planície e quando ele estava na montanha. Ele estava sempre ensinando para os seus discípulos. Por isso, meus irmãos, o objetivo principal da igreja é ensinar. Nós ensinamos aos pecadores o Evangelho, quando Jesus disse: pregue o meu Evangelho a toda criatura, e nós ensinamos a palavra de Deus aqui dentro da casa de Deus, pois ele diz: e façam discípulos em todas as nações, ensinando os caminhos que eles devem andar. Esse é o objetivo da igreja. Você não tem que estar aqui para nenhum outro motivo que não seja conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso, meus irmãos, ele diz: a primeira utilidade da Bíblia é o ensino. E deixa ele dizer, todas as coisas que vão vir desse ensino, todas as coisas que nós vamos ler aqui vão derivar desse ensino. Primeira coisa que aparece aqui depois do ensino é a repreensão. O que significa repreender alguém? Significa mostrar a alguém o erro que ela está fazendo. Então, por exemplo, se você encontra uma pessoa que está
trocando uma lâmpada. E ela está trocando uma lâmpada, a pessoa é como eu, um ignorante, né? Então está trocando uma lâmpada de cabeça para baixo. Em vez dela colocar o bocal, a parte de trás para tarrachar ali, ela está por baixo tentando encaixar ali. Diz, rapaz, assim não vai. Não é desse jeito que se troca uma lâmpada. Pô, eu não sabia. Sabe? Então a repreensão é justamente você mostrar para a pessoa o erro que ela está cometendo. Por exemplo, um marido que quer separar da sua esposa, você diz, meu irmão, não é assim que se faz. Ah, mas eu não suporto mais. Então aí você diz, se arrependa e peça ao Senhor que coloque amor no seu coração. Uma pessoa de repente que está querendo praticar uma atividade legal, você vira para aquela pessoa e diz, não faça isso, não justifica nenhum meio de atividade legal, confie em Deus, peça ao Senhor que venha prover a sua necessidade, mas não tome atitudes ilícitas, porque quem planta na carne, da carne colherá destruição. Então a repreensão funciona desse jeito. Nós temos a palavra de Deus como o nosso referencial, e então tudo aquilo que não se enquadra com a palavra de Deus, nós temos a atenção de repreender aquela pessoa. Por quê? Porque aquilo é um erro. Então, quando você tem as escrituras do seu lado, você repreende. Por exemplo, uma mãe que educa os seus filhos, então ela vê o filho fazendo algo errado, e você diz, meu filho, você não vai fazer mais isso. Por quê? Mãe, por que você está me tratando desse jeito? Por que você está sendo tão dura comigo? Porque a Bíblia diz que eu tenho que educar você enquanto você é criança. Porque se eu não fizer isso, quando você crescer, eu vou me arrepender muito de não ter educado você como deveria quando você era criança. A gente vê, por exemplo, a mãe de Timóteo educou ele enquanto ele era criança, e Timóteo se transformou em quem a gente viu aqui na Bíblia. Desde pequeno ele conhecia as Sagradas Escrituras. Quem foi que ensinou? A sua mãe e a sua avó. Então a ideia é justamente essa. A Bíblia vai servir, à medida que eu conheço a Bíblia, eu vou ter autoridade para repreender aquelas pessoas que estão em erro. Como a própria Bíblia nos ensina, se você vê o seu irmão errando, o que é que você faz? Chama ele e corrige. Você vai corrigir o quê? Baseado na Bíblia. Olha, meu irmão, isso que você está fazendo não é o correto. A Bíblia está dizendo que é outra forma. Ele diz repreensão para a correção. Então a gente vê que essas palavras estão ligadas. A repreensão não é para a destruição. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já conheci pessoas que muitas vezes buscam conhecer a Bíblia para humilhar os outros, para simplesmente parecer. Eu não sei se você já viu o programa de Silvio Santos. Tinha um programa no SBT que dizia assim, quem quer pedir ajuda universitário? Como era o nome desse programa? Hã? Olha para isso, rapaz, se eu perguntasse o negócio da Bíblia, ninguém sabia, é isso mesmo. O show do milhão. Então tem gente que pensa que a igreja é um show do milhão. Então eu vou criando conhecimento para quê? Para humilhar aqueles que não sabem. Você não sabe disso, rapaz? Já sei, ó. Então, não, o objetivo da igreja não é isso. Quando você repreende alguém, você repreende essa pessoa em amor. Se você repreender alguém sem amor, é o quê? Inútil. Mas a Bíblia não diz que sem amor nada é útil. Então, quando nós somos levados por Deus e pelo Espírito Santo de Deus a repreender alguém, tem que ser em amor. O Espírito Santo nunca vai usar uma pessoa para repreender um irmão se não for em amor. Por isso, o objetivo da nossa repreensão é a correção e não a destruição de ninguém. Eu não uso a palavra de Deus para abater a fé dos outros, mas para mostrar para as pessoas a fé verdadeira. Porque assim como existe dois senhores, você pode servir a Deus e ao diabo. Você pode servir ao Espírito e à carne. Você pode estar na verdadeira igreja e na igreja falsa. Você pode estar seguindo o verdadeiro evangelho e o evangelho falso. E você pode ter uma fé verdadeira ou uma fé falsa. Por isso que a Bíblia chega a dizer, provai a vossa fé, veja se a sua fé é verdadeira. Então, como é que a gente vai fazer isso com a palavra? Quando eu repreendo alguém, o objetivo é a correção daquela pessoa. O objetivo é que aquela pessoa se arrependa e que aquela pessoa volte, ou que aquela pessoa venha até a verdade. E ele diz finalmente, para a educação na justiça. Para a educação na justiça. Então perceba que as palavras do apóstolo Paulo são palavras sempre relacionadas a esse ministério de ensino.
Então, o objetivo principal, ele diz, é que você tem que conhecer a justiça de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que mais testemunham acerca de você ser um verdadeiro cristão ou um cristão falso é uma palavrinha que a gente ouve muito falar na igreja, mas é tão difícil praticar, é a palavrinha misericórdia. Sabe? A palavra misericórdia, que eu creio que a maioria de vocês já sabe, que é a junção de duas palavras, miseratio e cordis, que significa o quê? Um coração cheio de compaixão, um coração que se importa com o semelhante. É isso que significa a palavra misericórdia. Você se colocar no lugar da pessoa. E o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Mas se você não tiver misericórdia do próximo, Deus também não tem misericórdia de você. Então, meus irmãos, o objetivo é ensinar essa justiça que não é de obras, essa justiça que é mediante a misericórdia de Deus em relação a mim, e eu então tenho que ter misericórdia em relação ao meu próximo. Eu preciso ter misericórdia em relação ao meu próximo. Perceba que ter misericórdia em relação ao meu próximo não significa fazer o que o meu próximo quer que eu faça, não significa apoiar o erro, não significa que não deve ter disciplina na igreja, significa simplesmente que eu tenho que guardar o meu coração para que eu nunca, jamais tenha rancor e nem ódio por ninguém. Sempre tenha um sentimento de amor em relação ao meu semelhante. E que esse amor verdadeiro me leve a ter o comportamento correto diante de cada problema. Por exemplo, o apóstolo Paulo amava um homem que ele expulsou da igreja. 1 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo expulsou aquele rapaz da igreja, ele estava fazendo coisas erradas lá dentro. E o apóstolo Paulo disse para que o corpo dele sofra e a alma seja salva. Perceba que a correção do apóstolo Paulo talvez parecesse dura demais, talvez parecesse, o apóstolo Paulo é sem amor, como é que faz isso com uma pessoa? Mas ele disse, é importante que o corpo dele sofra para que a alma dele seja salva naquele tempo. Então, meus irmãos, misericórdia é isso. É você estar sempre querendo o bem da pessoa. Mesmo quando você é levado por Deus a ter um comportamento que a pessoa não gosta. Mas você faz isso porque você ama e porque você se importa. É muito fácil a gente fingir que não está vendo nada. É muito fácil a gente ser indiferente às situações. Difícil é a gente amar de verdade. Por isso, meus irmãos, essa é a educação na justiça. É isso que a palavra de Deus produz na gente. Tira de nós uma coisa chamada insensibilidade. O ser humano, por natureza, ele é insensível. Sabe, por exemplo, nesse exato momento, tem cristãos que estão sendo perseguidos e mortos. Você está preocupado com isso? Talvez se eu não tivesse dito isso, você nem teria pensado. Tem gente que ainda talvez até dissesse, pastor, você estragou meu dia agora. Agora eu não sei nem se vou conseguir almoçar, porque eu fico pensando de gente que está morrendo. Quando eu penso em gente que morre, eu perco o apetite. Aí você perde o apetite, tem gente que está perdendo a vida. Tem mães que estão perdendo seus filhos, tem filhos que estão perdendo seus pais, esposas estão perdendo seus maridos, e nós estamos aqui sentados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Só existe um tipo de cristianismo verdadeiro, e todos os outros são falsos. Ou a gente é 100% de Deus, ou a gente é 99% do diabo. Deus só aceita 100%. Por isso nós precisamos ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, mas também em verdade. O Espírito Santo nunca, jamais te afastará da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo vai dar para você uma sede e uma fome de conhecer essa palavra como você nunca viu antes. Não vai ser fácil ler a Bíblia. Por quê? Porque a sua carne não gosta da Bíblia. Então, pastor, eu não sei o que acontece. Quando eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Não sei, meu filho. Então, eu aconselho você, com você ficar perto da tomada. E aí você molha o seu pé, pega um fiozinho, quando der sono, você toma um choque. Na hora passa o sono, garanto. Né? Ou então você pega um copo de água gelada, quando vier aquele sono, você arruma água gelada e você, eita, despertei, né? Então, nós precisamos treinar como um soldado treina. Não é isso que Paulo diz a Timóteo? Nós estamos em uma luta. Paulo diz que nós somos os verdadeiros atletas de Cristo.
Ele diz: um atleta em tudo se domina. Para quê? Para alcançar uma coroa corruptível. Imagine a gente que vai alcançar uma coroa incorruptível. Quanto mais esforço nós não devemos praticar. Por isso sim, vai ser difícil. Embora o Espírito Santo produza em você a vontade de conhecer, o desejo de conhecer mais a Deus, o seu corpo não vai lhe ajudar nessa tarefa. E você vai precisar lutar, e você vai precisar guerrear, você vai ter que lutar contra o sono, contra a fome, você vai ter que lutar contra os convites do dia a dia. Sabe aquela dúvida? Olha, eu não sei se eu leio a Bíblia ou se eu vejo a novela, eu não sei se eu leio a Bíblia ou se eu assisto Se Liga Bocão, pelo amor de Deus, né? Se você está assistindo Se Liga Bocão, a gente vai fazer uma oração especial para você se converter. Então, a ideia é justamente essa, meus irmãos. Vai existir uma luta para que você leia a palavra de Deus. Muitas pessoas criam uma ideia que você pode fazer as coisas de Deus sem luta. Não existe isso. Tudo para o cristão é difícil. A Bíblia diz: em tudo somos atribulados. Agora imagine, o diabo sabe que se você conhecer a Bíblia, você vai se tornar poderoso e você poderá lutar contra ele e vencer ele. E aí o diabo vai deixar você ler a Bíblia tranquilamente? Não, meu irmão. Sabe, quando você disser assim: hoje eu vou pegar 1 de João e vou ler 1 de João toda. Ah, meu filho, é nesse dia que o telefone não para de tocar. Sabe aquele seu amigo que você não fala há 10 anos, ele vai lhe ligar para botar o papo em dia. Sabe? Vai ser nesse dia que você vai ter vontade de ir no banheiro como você nunca teve antes. Mas, rapaz, será que eu estou doente? Toda hora eu vou no banheiro, rapaz. O que é isso? Então, o inimigo, ele vai agir de forma que você não se concentre. Mas, meus irmãos, é vergonhoso quando nós vemos uma determinada realidade. Eu já tive presente em determinados lugares onde as pessoas estão estudando para concursos públicos. E eu via pessoas que passavam 5 horas sentado em uma mesa sem levantar. A pessoa não bebia nem água direito. Por quê? Porque quando bebe água dá vontade no banheiro, então a pessoa bebia pouca água para não ter vontade de ir no banheiro. 5 horas a pessoa sentava, levantava, comia, meia horinha, fazia digestão, voltava mais 5 horas sentado. E qual era o objetivo dessa pessoa? Passar no concurso público. E muitos colegas meus da faculdade conseguiram passar. Eles se dedicaram muito para aquilo. Agora, eu quero ir para o céu e eu não quero... Sabe, eu fico envergonhado. Tem gente: não, pastor, hoje eu passei 5 minutos lendo a Bíblia. Meu filho, eu teria vergonha de dizer uma coisa dessa. Pastor, hoje eu estou tão feliz comigo, li 2 versículos. Uma vez eu cheguei para o irmão, e aí eu disse: olha, meu irmão, vou fazer um acordo com você, vamos ler o Evangelho. Ele disse: tudo bem. E aí eu disse: olha, então cada dia você vai ler um capítulo. E aí eu digo: vai lá ler. Aí o irmão lê, aí ele volta, depois de 5 segundos ele volta: já li. Eu digo: você já leu o capítulo? Não, não é um versículo por dia? Um versículo. Sabe, essa é a ideia. Não, meu irmão, você precisa se esforçar. A pessoa que trabalha de carteira assinada, quanto é a jornada de trabalho? Não são 10 horas por dia com 2 horas para o almoço? Não é isso mesmo? Não, são 8 horas por dia com 2 horas para o almoço. Então a pessoa chega lá no seu trabalho 8 horas da manhã, meio-dia sai, almoça, 2 horas ela volta de novo, com sono, sem sono, cansada, sem cansada, sabe? E depois vai trabalhar lá de 2 às 6. E muitas vezes você vai pegar um ônibus, vai ficar 1h30 no ônibus. E no outro dia, sabe, porque a pessoa que vai trabalhar 6, às vezes tem que acordar 4, 4h30, dependendo do transporte que use. E você faz todo esse esforço para receber o seu sustento. E o seu sustento espiritual, você não faz esforço nenhum? Essa é a ideia, gente. Sabe, o que eu estou tentando mostrar para vocês e para mim é o quanto nós precisamos entender que a Bíblia é necessária para a nossa vida. Que nós precisamos ganhar tempo. Você não gasta tempo lendo a Bíblia, você ganha tempo. Não existe nenhuma tarefa mais lucrativa para mim e para você do que conhecer a Deus. Nenhuma tarefa é mais lucrativa. Talvez você disse: não, é muito lucrativo descobrir um poço de petróleo, descobrir, sabe, uma reserva de diamante, de ouro. Não é nada, meu filho. A Bíblia vale muito mais do que isso.
A Bíblia é o verdadeiro tesouro e ele está acessível a você. E você pode ler. Sabe, há alguns anos atrás, ler a Bíblia era passível de pena de morte. Em determinados países, hoje ainda no século XXI, também. Mas aqui a gente tem a oportunidade. Você pode abrir a sua Bíblia em qualquer lugar do Brasil. Você pode abrir a sua Bíblia ali embaixo, sabe, do coqueiro. Você pode abrir a sua Bíblia no banheiro. Você pode abrir a sua Bíblia na sala, na garagem, no ônibus, no restaurante. Você pode abrir a sua Bíblia em qualquer lugar. E ninguém vai chegar com a arma na sua cabeça e vou me matar porque você está lendo a Bíblia. Ninguém vai fazer isso. Por isso, meus irmãos, não despreze essa tranquilidade que Deus tem nos dado. Porque deixa eu lhe dizer, a quem mais é dado, mais será cobrado. Se Deus tem dado para a gente essa liberdade de ler e manusear a nossa Bíblia, coisa que Ele não tem dado para pessoas do outro lado do mundo, com certeza a gente vai ser mais cobrado do que eles. O Senhor vai cobrar mais conhecimento da gente do que daquelas pessoas lá, porque nós temos mais oportunidade. É a mesma coisa, uma pessoa que congrega aqui, com certeza vai ser mais cobrada por Deus do que uma pessoa que congrega em uma igreja de repente que tem um culto por semana. Então, meus irmãos, devemos aproveitar essa oportunidade, porque à medida que eu conheço as Sagradas Escrituras, eu cresço. O apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, crescei na graça e no conhecimento. Então, quando você conhece ao Senhor, você cresce, você se torna um cristão maduro. Olha o que estava acontecendo com os cristãos no primeiro século. Desde o primeiro século existe uma enfermidade no meio da igreja, uma enfermidade espiritual que se chama ananismo cristão. Você sabe o que é ananismo cristão? É os crentes que não querem crescer. Então você encontra esse mesmo crente daqui a 10 anos, ele sabe a mesma coisa que ele sabe hoje. Assim, por quê? Porque ele não tem se esforçado. Quando o Senhor Jesus foi perguntado a respeito do maior mandamento, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Você precisa de muita força para seguir o caminho do Senhor. Quando o Senhor se encontrou com Josué, ele disse: olha, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, eu serei contigo. Mas ele disse para Josué: esforça-te. É preciso que o cristão entenda que ele tem que se esforçar sim. Você precisa se esforçar para ver os cultos. Você precisa se esforçar para ajudar na igreja. Você precisa se esforçar, sabe, para ler a sua Bíblia. Você precisa se esforçar para evangelizar. Porque sem esforço, não ache que você vai para o céu. Se você usa toda a sua força para realizar as suas vontades carnais e não usa nenhuma força para edificar a sua vida espiritual, me perdoe, você não é crente. Talvez você saia daqui cedo, talvez Deus faça um milagre aqui essa manhã e você seja transformado. Mas se você gasta toda a sua força com o mundo e você gasta isso daqui com Deus, que crente você é? Por isso que a Bíblia é tão importante. Sabe por que a gente sabe dessas coisas? Porque está aqui. É porque nós lemos a Bíblia que nós sabemos o que Jesus falou em Lucas 14. Se você ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos e filhas e a sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. Como uma pessoa poderia saber disso se ela não lesse o Evangelho? Ela ia ficar pensando que tem muito crente que pensa: ah, porque na verdade Deus me criou para ser feliz. Então tudo que me fizer feliz significa que alegra a Deus. Quem te disse isso? Primeira coisa, Deus não criou para que você seja feliz. Deus te criou para que você seja santo. Agora, quando você for santo, você vai descobrir a verdadeira felicidade. Porque felicidade não é o que a sua carne diz que é felicidade, não é o que o mundo diz que é felicidade. Felicidade é você estar com Deus em comunhão. Isso é a verdadeira felicidade. Por isso, meus irmãos, a gente precisa da Bíblia para nos ensinar isso. Finalmente, no versículo 17, ele diz: a fim. Então, qual é a finalidade da Escritura? Qual é o objetivo final da Escritura? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Perceba, meus irmãos, que a palavra perfeito não fala de uma perfeição física, mas a palavra perfeito no grego dá uma ideia de maturidade.
Significa que aquela pessoa está ela está de uma forma que ela foi amadurecida, então ela está apta para exercer determinadas coisas que as pessoas que não têm maturidade não podem fazer. Por exemplo, uma pessoa que vai dirigir um carro, ela precisa ter quantos anos de idade? 18 anos de idade. 18 anos de idade. A pessoa, para ser candidata a presidente, precisa ter que idade? Vizinha? A partir de 35. Então, para você ser presidente, você tem que ter o quê? 35. Então, tem gente aqui que pode se candidatar, amém? Graças a Deus, meu filho, gente alegre, amém, meu filho? Próxima eleição, vote em bebezão, ó, rimou, tá vendo? Então, a ideia é essa maturidade é que vai nos tornar aptos para determinadas funções. Então, a gente tem que o quê? Crescer. Eu não posso continuar na igreja. Você já imaginou, meu filho, olhar para o irmão Quinho e ver o irmão Quinho segurando uma mamadeira de fralda? Olha que cena bonita, não ia ser? Então, a ideia é justamente essa. Não, a gente foi chamado para crescer. Para crescer. E o que Deus usa para nos dar crescimento é a sua palavra. É por isso que a Bíblia, muitas vezes, o apóstolo Pedro, inclusive, usa como sinônimo de palavra e diz que a palavra é um leite espiritual para a gente. O leite que produz, que faz com que a criança se desenvolva, com que a criança cresça. Ele diz: a palavra é isso. O Senhor Jesus diz que a palavra é o nosso real alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é através desse alimento que nós crescemos diariamente e amadurecemos. E ele diz: nos tornamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Talvez você diga: ah, mas eu não tenho vontade de fazer a obra de Deus. Meu filho, você já está fazendo a obra. Agora pode ser que a obra que você esteja fazendo não é de Deus. Sabe, a gente não tem opção. Todos os dias a gente está colocando um tijolinho na nossa vida. E eu posso estar colocando um tijolinho para a minha destruição, ou colocando um tijolinho para a minha edificação. Naquele dia as pessoas serão julgadas pelas suas obras. Naquele dia as pessoas que são salvas receberão galardão segundo as suas obras. Então perceba que é imprescindível o conhecimento das Escrituras para que você saiba o que fazer, como fazer, e então você edifique da forma correta. Abra comigo, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3. Olha o que ele diz. A partir do versículo 11. 1 de Coríntios 3, a partir do versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Perceba, meus irmãos, a importância de você fazer a obra de Deus da forma correta. Perceba a importância de você edificar a sua vida de forma correta. Todas as pessoas, tanto os ímpios quanto nós que somos cristãos, nós estamos edificando a nossa vida. Algumas pessoas estão edificando a sua vida sobre a areia. Elas estão edificando a vida delas em cima daquilo que no dia da grande inundação será completamente destruído. Mas nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha. Mas mesmo nós que edificamos a nossa vida sobre a rocha, precisamos edificar da forma correta. Por quê, meus irmãos? Porque sobre os filhos da desobediência é que está a ira de Deus. O Senhor corrige os seus filhos que não estão edificando
corretamente. É assim que você olha, por exemplo, nós falamos aqui dos livros históricos, se lembra? Quais são os livros históricos? Vamos lá? Vamos voltar para lá. Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, Esther. Então, quando você olha para os livros históricos, você vai ver como é que Deus fazia. Se você pegar, por exemplo, o livro de Juízes, então o povo estava obedecendo a Deus, estava indo tudo direitinho. O povo começou a se esquecer de Deus. Deus então enviou adversários que oprimiram o seu povo. Aí aquele povo se arrepende, aquele povo ora. Deus levanta um juiz que liberta aquele povo. O povo fica um tempinho obedecendo a Deus. Depois o povo se desvia de novo. Aí Deus levanta inimigo de novo. E aí depois o povo se arrepende e ora. E aí vem um outro juiz. E aí de novo liberta aquele povo. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós estamos passando por determinadas coisas que já deveríamos não passar mais. Se eu sei que determinadas coisas são erradas, por que eu faço? Por exemplo, meus irmãos, eu tenho um problema de gastrite e determinados alimentos que eu como, eles automaticamente, é só eu botar na boca, já vem um mal-estar enorme. Se eu sei que eu tenho esse problema, que eu não posso comer aquele alimento, por mais que eu goste daquele alimento, eu não vou comer aquele alimento, porque eu sei que se eu comer aquele alimento, vai gerar algo muito ruim dentro de mim. É a mesma coisa a Bíblia. Ela vai me ensinando cada vez mais a perversidade, a malignidade e o poder destrutivo do pecado. E de repente, determinadas coisas que eu fazia e que eu não via, que eu via que não tinha nada demais, eu vou começar a odiar aquelas coisas. Por quê? Porque aquelas coisas fazem muito mal para a minha vida. Sabe, a mentirinha, sabe falar mal das pessoas, sabe desejar mal para as pessoas. Pequenas coisas que muitas vezes estão aqui dentro e que ninguém sabe, essas coisas vão me fazer mal. E quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu vou perceber a malignidade dessas coisas. Por exemplo, meus irmãos, tem gente que não vê nada de mal em tomar uma coquinha, né, um refrigerantezinho. Mas se você for ver estudos que são feitos acerca do que o refrigerante faz dentro do nosso aparelho digestivo, você fica assustado. Tem gente que diz assim, olha, depois que eu vi isso, nunca mais eu consegui tomar um refrigerante. Sabe? Mas enquanto a pessoa não viu, olha, eu estou tomando aqui na fé, Senhor, abençoa. Então, a ideia é essa. Não, você não tem que amar o engano, você tem que buscar a verdade. Por quê? Porque se você andar pelo caminho certo, você vai se machucar muito menos. Sabe, você seguir o caminho de Deus já vai ser algo muito difícil. Agora, se você está tentando seguir o caminho de Deus da forma errada, meu irmão, vai ser muito doloroso para a sua vida. O cristão que está com pecado pelar é o que mais sofre. Ele apanha dos dois lados. Ele apanha do mundo e ele apanha também do próprio Deus com o objetivo de corrigir ele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, e nós precisamos sim desejar de todo o nosso coração sermos habilitados para toda boa obra. E finalmente eu quero deixar aqui algumas palavrinhas a respeito do que a Bíblia, o que o conhecimento da Bíblia irá produzir em mim e em você. O que nós vamos ganhar quando nós de fato entendermos a importância e nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus de todo o nosso coração e força. Em primeiro lugar, você vai ter sabedoria. Sabe? Todos os dias nós somos colocados em situações específicas onde a gente não sabe o que fazer. Então eu tenho que escolher entre uma coisa e outra, mas eu não sei, Senhor, o que é que eu devo fazer. A Bíblia te dá essa sabedoria. A Bíblia é o único lugar em que você encontrará a verdadeira sabedoria. A sabedoria do mundo é uma falsa sabedoria. A sabedoria do mundo consiste em coisas que são loucuras diante de Deus, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus e está contida na sua palavra. Então, meus irmãos, quando você lê, estuda e compreende as Sagradas Escrituras, você se torna sábio. Segunda coisa, a Bíblia produz esperança, como está escrito em Romanos 15:4. A Bíblia nos dá a verdadeira esperança, esperança em relação a o que eu devo esperar do futuro. A minha esperança não é vã.
Eu não estou simplesmente aguardando determinadas coisas, mas eu sei que essas coisas irão acontecer. Eu sei que o futuro que Deus tem reservado para mim é glorioso. Por isso que eu posso dizer, como o apóstolo Paulo diz em 2 de Coríntios, a minha leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Eu sei que por mais difícil que seja a minha luta aqui, ela vai passar. E se eu enfrentar ela da maneira correta, eu vou ter um grande tesouro no céu reservado para mim. Paulo diz a Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando eu leio a palavra de Deus, eu paro de me preocupar com determinadas coisas. Por quê? Porque eu entendo que a minha casa aqui, ela pode até ser destruída, mas a minha casa no céu nunca, jamais será destruída. Lá é minha verdadeira residência. É lá onde as ruas são de ouro, onde o fundamento da cidade é de pedras preciosas, onde não haverá mais choro, nem dor e nem tristeza, porque todas essas coisas que nós vemos vão passar, e o Senhor tem reservado para nós novas coisas, infinitamente melhores e incomparáveis com a que nós vivemos aqui agora. Como é que eu adquiro essa esperança? Só quando eu leio a Bíblia. Se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou ter esperança. Eu não vou saber o que eu devo esperar de Deus. Depois, quando nós lemos a Bíblia, nós recebemos de presente a verdadeira alegria. O apóstolo Paulo diz 2 vezes aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. O cristão que está andando cabisbaixo, o cristão que está andando, sabe, parecendo que está de mal com o mundo, com um bico que vem aqui na frente, sabe, esse cristão com certeza não está lendo a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você encontra a verdadeira alegria. Por que você está tão alegre? Porque eu conheço a verdade de Deus. Porque eu fui libertado por essa verdade. Porque os meus olhos que antes estavam cegos, agora veem. Porque o meu corpo que antes estava morto, recebeu vida através do Espírito Santo. Antes eu estava surdo, mas agora eu posso ouvir. Antes eu estava aleijado, mas agora eu posso andar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que eu sei dessas coisas? Quando eu leio a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho acesso às promessas de Deus, e essas promessas produzem uma alegria indizível no meu coração. Eu posso estar como o apóstolo Paulo em uma prisão a 5 metros abaixo do solo e estar alegre. Eu posso estar como o apóstolo Paulo sofrendo açoites e estar dentro de uma prisão e estar orando, agradecendo ao Senhor. Por quê? Porque a verdadeira alegria ninguém pode roubar de mim, porque ela está dentro de mim, através do Espírito Santo. Mas eu só tenho acesso a essa alegria pela palavra. A palavra de Deus ilumina os nossos olhos. A palavra de Deus nos tira da cegueira espiritual. Meus irmãos, é por isso que quando você lê a sua Bíblia, você vai ver que sempre a palavra trevas está associada à falta de conhecimento. E a palavra luz e iluminação sempre está associada a conhecimento. Então, quem é aquela pessoa que está em trevas? É aquela pessoa que não tem conhecimento. Quem é aquela pessoa que está na luz? É aquela que conheceu a Deus e permanece conhecendo a esse Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, como disse o salmista Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vivemos em um mundo onde ele está em densas trevas. É como se nós estivéssemos em uma noite sem estrelas, sem lua, tudo estivesse escuro, mas você tem uma lâmpada para iluminar o seu caminho, e a Bíblia é essa lâmpada. Por isso que você precisa conhecê-la. Meus irmãos, em quinto lugar, a Bíblia nos educa e nos corrige. Como é que eu devo criar os meus filhos? Segundo o que diz as Escrituras: pai, não coloque um peso demasiado sobre os seus filhos, para que os seus filhos não fiquem chateados com vocês. Filhos, honrem aos seus pais como ao Senhor. Honra pai e mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo lhe vá bem. Como é que eu devo me relacionar com a minha esposa? É a Bíblia que vai dizer: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela. Esposa, como é que deve tratar o marido? Esposa, sejam submissas em tudo ao vosso marido, sabe? Então é a Bíblia que nos ajuda a nos relacionar, sabe?
Como é que o patrão vai tratar o seu trabalhador? Como é que o trabalhador vai tratar o seu empregador? A Bíblia diz: olhe, trate o seu empregador como ao Senhor, e trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus e não para o homem. E olhe, empregador, quando você de fato tiver alguma pessoa trabalhando para você, trate aquela pessoa como um irmão, não humilhe, não despreze ele. Então é a Bíblia que vai nos ensinar a fazer tudo na nossa vida. Eu preciso aprender a Bíblia para poder aprender a viver da maneira correta. Todo aquele que não conhece a Bíblia está vivendo da maneira errada. Então a Bíblia, ela nos ensina e ela nos corrige. A Bíblia também, em sexto lugar, nos purifica. O Senhor Jesus diz: Pai, quando Ele está orando pelos seus discípulos, lá no Evangelho de João, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia funciona como uma fonte de água que nos purifica diariamente dos nossos pecados. À medida que a Bíblia me corrige, eu vou como que sendo lavado pela palavra, e pecados que antes estavam me sujando agora são repelidos de mim. Coisas que antes estavam impregnadas na minha pele, agora elas são retiradas pelo conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos ajuda a dar os verdadeiros frutos. É isso que a Bíblia faz com você. Ela faz com que você seja um ramo frutuoso. Meus irmãos, deixa eu me dizer uma coisa. A palavra de Deus nos ensina: todo aquele ramo, pois, que estando em mim não der fruto, será cortado e lançado fora. Todo aquele que está na igreja, mas que não está dando fruto para o reino de Deus, vai ser cortado e lançado fora. Por isso, meus irmãos, você precisa conhecer a Bíblia urgentemente, para que você seja uma árvore frutuosa, para que você seja um ramo que dê verdadeiramente bons frutos, e para que você seja podado para que dê mais frutos ainda, porque todo aquele ramo que não der fruto será lançado e jogado fora. Então, meus irmãos, é até aqui. Na semana que vem, peço que os irmãos estejam orando, peço que os irmãos estejam aqui, sabe, convide outras pessoas. Eu tenho certeza que se você se dedicar ao conhecimento bíblico nessa série de pregações, você vai ser transformado pelo conhecimento da Bíblia. Isso não é uma falsa promessa de um falso profeta. Isso é a Bíblia que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que se você, no decorrer dessa série de pregações, começar a entender como a Bíblia ela é perfeita, a sua vida vai ser transformada semanalmente. E você vai se tornar mais parecido com Jesus. E você vai ter no seu coração a certeza da sua salvação. Pois a própria palavra nos ensina que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos salvos. Dito essas coisas, vamos orar. E que o Senhor desperte em nós fome e sede de conhecer a Ele. E verdadeiramente nós possamos acordar de madrugada com desejo de ler a Bíblia. Que nós possamos muitas vezes dormir tarde com desejo de ler a Bíblia. Que muitas vezes a gente deixe de tomar o café da manhã porque a gente prefere ler a Bíblia. Que muitas vezes, meu irmão, a gente vai deixar de jogar bola porque a gente diz: eu tenho que terminar de ler o livro aqui. Que o Senhor desperte em nós essa maravilha que é conhecermos a palavra de Deus.